Eu quero saudar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou gravando uma mensagem, né? E eu dividi em 3 partes, parte 1, parte 2, e agora nós vamos falar da parte 3, né? Na primeira parte, nós falamos um pouco sobre a importância da igreja, sobre o valor da igreja aqui na terra, e que a igreja é uma força invasora, né? Falei também sobre as almas perdidas, a queda do homem no Éden e a necessidade de um redentor, né? Todos pecados e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz que todos se extraviaram e se tornaram inúteis. Eu falei muito na primeira parte. Na segunda parte, eu falei sobre como que o homem nasce em pecados e delitos, né? E que desde a infância já vem crescendo junto com a criança um exército de sentimentos negativos que é gerado pela morte, pela natureza adâmica, que já vem desde a infância operando na alma, no caráter e na personalidade da pessoa. E na segunda parte, eu falei sobre o título, né? O Vale do Filho de Nom. Fuja do Vale do Filho de Nom, né? Filho de Nom, Geena, inferno de fogo. Falei o título, porém não defini o que é Vale do Filho de Nom, nem Geena, nem inferno, né? Só para não assustar muito, né? Então a primeira, a segunda parte, e agora na terceira parte, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o Vale do Filho de Inom, ou o grande lixão que fica ao sul de Jerusalém, né? O Vale do Filho de Inom, ou o grande lixão, ou Geena, ou o inferno de fogo, né? Eu vou estar falando um pouquinho sobre isso aí, tá? Sobre o destino das almas perdidas, né? Presta bem atenção, tá? Você que não tem o seu nome escrito no livro da vida, você que não é cristão, você que ainda não tomou uma decisão a respeito da sua vida espiritual. Na primeira parte, na segunda parte, eu falei muito sobre a condição do homem sem Deus, né? E a condição do homem sem Deus é que você está morto, em processo de decomposição, destituídos da glória de Deus, extraviado e inútil, né? Então a sua posição é de depravação total, tá? Você está morto em pecados e ofensas. Você praticamente é uma matéria em decomposição. Nós falamos um pouquinho na parte 1, na parte 2, o que é essa decomposição, tá? E se você não quiser ser salvo por Cristo, se você não aceitar esse plano de redenção que Deus ofereceu à humanidade através de seu Filho, Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, para onde você vai após entrar em óbito, tá? Ou seja, quando tiver que enfrentar a eternidade, descubra agora para onde você vai, tá? Em breve, muito em breve, você vai sair da terra. Eu falei um pouquinho na parte 1, na parte 2. Então, muito em breve, você vai ter que enfrentar a eternidade. E para onde você vai? Fuja do Vale dos Filhos de Inom, do lixão. Fuja do Geena, do inferno de fogo, que é o local aonde todas as almas que desprezaram o sacrifício de Cristo irão passar a eternidade. E o que é o inferno, né? O que a Bíblia diz sobre o inferno? Jesus ensinou muito sobre esse local, sobre o destino das almas perdidas, né? Mas vamos começando falando um pouquinho do Vale de Inom, tá?
O Vale de Inom, ou o Geena no Novo Testamento, tá? Vale de Inom, Geena, inferno no Novo Testamento. Também é chamado no textos bíblico de Vale dos Filhos de Inom, lá em 2 Reis, capítulo 23, verso 10. Isso indica que Inom era um nome próprio, tá? Então Inom era o nome de um homem ao qual ele era dono das terras aonde está localizado o Vale de Inom, tá? Nada se sabe sobre quem foi Inom. Alguns estudiosos sugerem que talvez tenha sido um jebuseu. Seja como for, o que parece é que ele era um dono das terras onde estava localizado o Vale de Inom. Também não é possível afirmar com exatidão a localização do Vale de Inom. Sabe-se apenas que o vale ficava ao sul de Jerusalém, né? Com o tempo, o Vale de Inom ganhou uma reputação sinistra por causa das barbaridades que aconteceram naquele local. Tá bom? Então, ó, pra você ver, o Vale de Inom, tá? Ele ganhou uma reputação sinistra por causa das barbaridades que aconteciam lá. De acordo com o texto do Antigo Testamento, no Vale de Inom ficava o Tofete, né? O que é Tofete? O que significa? Lugar de chama, lugar de fogo, né? O fogo lá queimava dia e noite lá no Vale de Inom. Ali pessoas ímpias, tá, acabaram praticando sacrifício humano. Olha só. Geralmente os pais queimavam seus próprios filhos e filhas em culto a divindades pagãs, como Moloque, né? Inclusive reis maus, como Acaz e o rei Manassés, praticaram esse tipo de abominação, tá? Então era um lugar tenebroso, tá? O Vale de Inom ganhou uma reputação sinistra, muitas barbaridades aconteciam lá, pais sacrificavam seus filhos e filhos. Então a gente vê que havia muita magia negra, muito satanismo praticante lá e muitos sacrifícios de animais, de pessoas, né? No Vale de Inom. Olha só o que está escrito em Jeremias 32, 35. E edificaram os altos de Baal que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo, a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração, que fizesse tal abominação para fazerem pecar Judá. Tá? Então, Jeremias 32, 35. Olha as coisas absurdas que acontecia lá no Vale de Inom. O Vale de Inom era um vale mencionado na Bíblia e com o tempo se tornou símbolo de um lugar de horror e desprezo. Tá? Um lugar de horror e desprezo. Mais tarde, o Vale de Inom se tornou uma espécie de aterro sanitário. Olha só, um grande lixão, né? Ou lugar onde se jogava todos os lixos de Jerusalém, tá? Tudo que era extraviado, tudo que era inútil, tudo que não tinha valor, tudo que era lixo, ia parar tudo no Vale de Inom. Olha só que coisa, né? No Vale de Inom. No Vale de Inom era incinerado tudo que era descartado, e tudo que era jogado lá era incinerado pelo fogo. Então o fogo lá no Vale de Inom ardia, queimava dia e noite, tá? Este vale era usado como depósito de lixo, onde se lançavam os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas de ser sepultadas. Lá corpos humanos eram queimados dia e noite, tá vendo? Além da bruxaria, do satanismo, né? Dos sacrifícios de crianças feitos ao deus Moloque, né? Também
os corpos dos bandidos, criminosos, pessoas que não eram dignas de ser sepultadas, também eram lançadas tudo lá no Vale de Inom, né? Lá era jogado o resto de animais, toda outra espécie de imundícia, né? Lá os bruxos faziam suas adoração ao diabo através de sacrifício de seus filhos. Usava-se enxofre para manter o fogo aceso e queimar o lixo, né? E Jesus, irmão, ele usou este vale como símbolo de destruição eterna, né? Então o Vale de Inom, ou Vale dos Filhos de Inom, é um local onde era lançado todos os lixos de Jerusalém, tá? E o que significa Vale de Inom, irmão, né? Por isso que o título dessa mensagem, né, parte 1, parte 2 e parte 3 é Fujam do Vale dos Filhos de Inom, ou fujam do Vale de Inom, né? Olha o que significa Vale de Inom. Vale de Inom vem do hebraico Genom, que mais tarde acabou sendo adaptado na forma grega Geena. Essa palavra Geena é aplicada sempre no Novo Testamento para designar o lugar da punição eterna dos ímpios. Então, quem vai lá para o Vale de Inom? Quem vai ser jogado no lixão? Quem vai ser jogado no Geena, no inferno de fogo? Todos aqueles que desprezaram o plano da salvação. Todos aqueles que não quiseram ser remidos de seus pecados, que não aceitaram o sacrifício feito em prol da humanidade. Se você não quiser Jesus Cristo como seu Salvador, quando você sair da terra, você será lançado no lixão do Vale de Inom, ou Geena, ou no inferno de fogo, né? Olha só, se a Bíblia, em vários textos, como nós vimos na parte 1, parte 2 e agora também no parte 3, né? Se a Bíblia diz que você está morto em pecados e ofensas, e em processo de decomposição, destituídos da glória de Deus, né? Extraviado e inúteis, para onde vocês vão quando morrer? Nesse estado que a Bíblia descreve vocês não cristãos, para onde vocês vão quando vocês fecharem os teus olhos, quando entrarem em óbito, né? Se não se entregarem a Cristo, se não assumirem um compromisso com Deus, se não entregar a sua alma aos cuidados de Jesus Cristo, vocês irão conhecer muito em breve, pessoalmente, tá? O Vale do Filho de Inom, ou o Vale de Inom, o lixão, ou Geena, ou o inferno de fogo, tá? É uma mensagem difícil de digerir, está sendo muito difícil para mim também pregar essa mensagem, tá? Mas como eu tenho um amor profundo por Deus e pelas almas que estão perdidas, né? Já faz mais de um mês que essa mensagem ela vem tirando o meu sono, ela vem requerendo de mim que eu transmita essas informações. Então, não podemos ficar calados diante dessa questão, tá bom? Eu sei que é muito difícil de ouvir, mas preste atenção, observe, dê crédito a isso que essa mensagem está querendo passar para você, tá bom? Eu vou falar agora um pouquinho sobre o Vale de Inom, ou o Geena, ou o inferno, né? Segundo as Escrituras, tá? Existe um pregador, John Blair, né? Ele diz assim, ó: o ímpio sem Deus, o homem sem Deus, tá? Pode até viver sem Jesus e desfrutar e gozar de todos os prazeres deste mundo
e até ir para a cova feliz. Porém, 1 minuto no inferno, no vale de Non, no lixão, no Geena, 1 minuto o fará esquecer de toda a alegria momentânea que viveu nessa terra. Tá vendo só? E tem mais também. Charles A. Spurgeon, tá? Em um dos seus sermões, tá? Ele diz assim, ó: todas as almas que hoje estão no inferno, ou no Geena, ou no lixão, ou no vale de Non, todas as almas que estão no inferno, nenhuma delas poderá dizer: eu fui a Cristo e ele me rejeitou. Então o plano de salvação é para toda a humanidade, tá? Então tá bem claro isso aí. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, tá? Se você desejar sair dessa posição de morte, né, de decomposição, de inútil, de extraviado, né? A porta da salvação está aberta, tá? É só você olhar para Cristo e invocar o nome do Senhor e entregar a sua vida, tá? Mediante ao arrependimento de quem é você, ao reconhecimento que você é um pecador e que você precisa de um Redentor, tá? Se você se enquadrar nesse perfil, você pode se lançar aos pés do Senhor. E que Jesus, ele vai ressuscitar você dos mortos, tá? Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Você vai ser um homem salvo, filho de Deus, fazer parte da família de Deus, tá bom? Mas se você não quiser, tá, entregar a sua vida a Jesus, o inferno de fogo, o vale de Non, o lixão, está aguardando a sua chegada lá, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre esse inferno de fogo. O que a Bíblia diz sobre isso? Jesus foi o que mais ensinou sobre o inferno, tá? Ele ensinou muito, ele falou muito sobre o destino das almas, tá bom? Então, a Bíblia ensina que o inferno é um lugar de intenso sofrimento. Olha só, vamos ver? Apocalipse capítulo 20, verso do 13 ao 15. Está escrito: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Tá? Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Olha só. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo, ou no inferno, ou no Geena, tá bom? Então, todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, que não aceitaram o plano da salvação, terão suas almas lançadas no inferno após entrar em óbito. Mateus capítulo 25, verso 41, está escrito: então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda: malditos, malditos. Olha como é que as almas que rejeitaram a Cristo vão ser recebidas, né? Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está vendo? Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, está escrito: eles sofrerão a pena de destruição eterna, tá? Quando fala de destruição eterna, não está falando de aniquilação não, tá? Quando vocês partirem para o Hades, para o inferno, para o Geena ou para o vale de Non, não haverá aniquilação, vocês estarão vivos lá, vivos, mas mortos, tá? Vivos porque não existe aniquilação, mortos porque estarão longe da fonte da vida que é Jesus Cristo, tá? Então, 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Tá vendo? Vocês serão eternamente separados daquele que lutou
para salvar a alma de vocês. O negócio é muito sério, viu? O inferno é um lugar de grande remorso, tá? E de inquietação, tá? Olha o que está escrito lá na história de Lázaro e o homem rico, né? Havia um homem muito rico e também havia um homem pobre, né? E quando chegou a morte deles, né? Que eles entraram em óbito, olha só o que aconteceu. No verso 24 a 30 de Lucas capítulo 16. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Tá vendo? Agora que ele está lá no inferno, o homem rico, né? Ele clama: Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Tá vendo aqui, ó? Este rico teve todas as oportunidades para ser salvo, tá? Mas ele desprezou todas as oportunidades. Agora ele entrou em óbito e ele foi lançado no Geena, ele foi lançado no inferno, né? E me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ó. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu é atormentado. Tá vendo aqui? O homem chamado Lázaro, né? Ele foi levado ao seio de Abraão, aonde ficava todos os salvos, né? E o homem rico, que perdeu a salvação, ele foi lançado no inferno de fogo. E ele faz um apelo para Abraão, né? Então a gente vê que todas as faculdades mentais e intelectuais dele está ativa, ele está vivo, né? Morto, porém, porque está longe da vida eterna de Cristo Jesus. Mas ele diz aqui, ó, para que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água e molhasse a língua dele. Ele diz que ele está atormentado na chama do fogo, né? E Abraão agora traz a lembrança, né? Lembra quando recebeste os teus bens na tua vida? Lázaro somente agora, este é consolado e tu atormentado, né? E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisesse passar daqui para vós, não poderia nem tão poucos de lá passar para cá, tá vendo? Definição, tá? Quem foi para o inferno foi, quem foi para o céu foi, não tem mais como plano de salvação aí. Depois de condenado ao inferno, nunca mais terá nova chance, tá? E olha agora, para você ver que esse homem rico que foi lançado no inferno, ele está com todas as suas faculdades ativas, né? Com o seu intelecto ativo, porque ele lembra do pai, ele lembra dos irmãos, ele lembra da casa dele aqui na terra, da família dele, né? E ele faz um apelo para Abraão. Olha só, pois tenho 5 irmãos para que me dê testemunho, tá? Ah não, aqui em cima, ó. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E ele disse: meu pai Abraão, não pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Tá vendo? Agora que ele está lá no inferno, ele está lembrando do pai, está lembrando dos irmãos, e ele quer arrumar uma maneira de avisar os parentes dele aqui, né? Avisa meu pai, avisa meus irmãos, que existe um inferno de fogo, para que eles não venham para esse lugar. E o que Abraão diz? Né? Tem Moisés e os profetas, ouça, né? Tem a igreja aqui na terra, tem os pastores, né? Pregando a palavra de Deus, alertando, avisando sobre o destino das almas perdidas. É a igreja, Cristo, a palavra de Deus, que você tem que ouvir, tá? Se você quiser ficar livre do vale de Nom, do lixão, do inferno de fogo, né? Vamos ver aqui, ó, para você ter uma ideia. O inferno é um lugar de vergonha e desprezo, tá? Em Daniel capítulo 12, verso 12. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, tá? Uns para a vida eterna
e outros para vergonha e desprezo eterno. Tá vendo aqui? Os salvos, né? Os que têm o nome escrito no livro da vida, aqueles que aceitaram o plano da salvação, se entregaram a Jesus, né? Eles ressuscitarão para a vida eterna junto com Deus e todos os remidos, né? Agora, os não salvos, eles serão lançados no inferno, no vale de Non. E aqui, ó, e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, o inferno é um lugar de vergonha e um lugar de desprezo eterno, né? Em Apocalipse 21:8, a Bíblia diz que o inferno é um lugar de vil companhia. Olha só, se você perder a salvação, com quem que você vai ter que dividir o território, tá? Aonde você vai viver no vale de Non, no lixão, lá no inferno. Olha quem vai estar na sua presença e vai viver com você. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, tá? Poderia acrescentar aqui, ó, aos satanistas, aos bruxos, aos feiticeiros, aos homossexuais, às lésbicas, todos aqueles que praticam abominação, todos aqueles que fazem sacrifícios ao diabo, que têm parte com o diabo, podia acrescentar, né? A sua parte, tá? Será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Tá vendo aqui? Mas as pessoas, tá? Elas não serão lançadas no inferno, no vale de Non, porque são pecadoras. Elas vão ser lançadas lá porque rejeitaram o perdão de Cristo. Eles rejeitaram passar pelo processo da purificação. Eles rejeitaram o plano da salvação, tá? Porque quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, Jesus perdoa a pessoa, tá? Jesus escreve o nome dele no livro da vida. Ele passa a ser filho de Deus. Ele passa a fazer parte da família de Deus. E os filhos de Deus não irão para esse lugar. Então, todas as classes de pecadores vão estar vivendo dentro do inferno, tá? Todos que forem lançados para lá vão conviver eternamente, dia e noite, no meio de todas as classes de pecadores, vão viver junto com Satanás, junto com os demônios, junto com o diabo, eternamente serão atormentados, e o sofrimento é eterno e o fogo não se apaga, né? Então o vale de Non, o Gehennom, o inferno, é um lugar sério, é um lugar seríssimo, tá? E você deve fugir desse local, tá? Como que você faz para fugir? Reconheça que você é um pecador, tá? Reconheça que você precisa de um redentor. Se não houver reconhecimento que você é um pecador, tá? Eu falei muito isso na parte 1 e na parte 2. Se não houver o reconhecimento que você é um pecador, não haverá o reconhecimento que você precisa de um redentor, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. O inferno é um lugar de desespero, tá? Deus explica o motivo. Mateus 25, do 41 ao 46, olha só. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos fizerdes, não fizerdes a mim. Desculpa, em verdade vos digo que,
quando a um destes pequeninos o não fizerdes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Está vendo aqui? Os que têm o nome escrito no livro da vida, os que se envolveram na obra, os que repartiram o que tinham, ajudaram o próximo, investiram nas vidas, entregaram a sua vida a Cristo Jesus, trabalharam junto com o reino de Deus, junto com a igreja, no resgate das almas, que se envolveram, né? Visitando os presos, né? Visitando os doentes, cobrindo os nus, dando comida aos famintos, os que se envolveram junto com Cristo no resgate, esses irão para a vida eterna, né? Mas os que desprezaram tudo isso e viveram apenas em seu bel prazer, tá? Foram egoístas, foram maus, só pensaram em suas posições, em suas vidas, esses irão para o tormento eterno, né? Então é um negócio muito sério mesmo, tá? Escuta, o inferno fica localizado nas partes inferiores da terra, nas profundezas da terra, tá? Está escrito em Salmo 63, 9. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos e descerão às profundezas da terra, tá vendo? No momento do óbito, tá? Escuta o que eu vou dizer para você. 1 segundo após o óbito, tá? Os demônios vêm, grudam a sua alma, grudam o seu espírito e arrasta você lá para o inferno, queira você ou não, tá? É 1 segundo após a morte. A recepção no inferno é a coisa mais terrível, mais tenebrosa que pode acontecer na vida de uma pessoa que perdeu a sua salvação, tá? O inferno é um lugar de fogo, tá? Deuteronômio 32, 22, olha só. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos do mundo, tá? Muitos teólogos acreditam, irmão, que esse texto, ele se expressa da seguinte forma, que o fogo do vale de Non, do Geena, o fogo que consome dia e noite o inferno, as almas dos homens, né? É sustentado pela ira de Deus, tá? Você quer ficar debaixo dessa ira? Hã? O inferno é um lugar de conversas. Olha só, Ezequiel 32, 21 está escrito: os mais poderosos dos fortes lhe falarão desde o meio do inferno, com os que a socorrem. Desceram, jazeram com os incircuncisos, mortos à espada, né? Está falando dos poderosos da terra, né? Os grandes imperadores, os grandes reis, os grandes governantes, né? Os grandes juízes, os grandes homens que ganharam fama, que foram poderosos na terra, que foram ricos, né? Que sentaram em tronos, que usaram coroas, usaram ouros, vestes preciosíssimas, né? Está falando desses grandes homens que tiveram tudo, mas não tiveram Cristo. Não passaram pela redenção, não aceitaram Deus resgatar a alma deles da condição de morto, né? Então todos esses grandes homens poderosos, desde Adão para cá, desceram, estão descendo, e os que estão na terra hoje, os que vão vir na terra, que rejeitarem também esse plano, também descerão ao vale de Non, ao lixão, ao Geena, ao inferno de fogo. Tá vendo? Meu Deus, né? O assunto é sério demais, não é mesmo? Olha só, o inferno é um lugar onde muitos reis e pessoas importantes da terra vivem após a morte. Tá vendo aqui? Lá é o lugar onde muitos reis e pessoas importantes, né? Agora vem a memória, né? Os grandes cantores americanos, cantores brasileiros, né?
Os grandes homens aí, autores de filme, de novela da Hollywood, né? Essas grandes cantoras aí que fizeram sucesso, que tiveram fama, que foram louvados na terra, enriqueceram, ficaram morando em mansões de 30, 40, 50 milhões, dirigiam carros importados, tinham de tudo nessa terra, né? O próprio Jesus falou, tá? O que adianta o homem ganhar a vida inteira, ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua alma? Deixa eu falar uma coisa séria para você. Você que não tem o seu nome escrito no livro da vida. Muitas vezes você está numa posição hoje bem privilegiada segundo o curso do mundo, né? Você é um homem milionário, tem uma empresa poderosa, tem aviões, tem fazenda, tem conta bancária, tem de tudo, tem fama, né? Tem glória humana, é louvado pelos homens, né? Toda essa fortuna, essa riqueza que você tem, não pode destruir esse estado de morte que está em você. Não pode. Somente Jesus Cristo pode fazer isso, tá? E deixa eu falar outra coisa séria. De uma hora para outra, tudo é tirado da sua mão, tá? Tudo, de uma hora para outra, família, bens, glória, louvor, tudo é arrancado da sua mão e você vai parar, sabe aonde? Porque desprezou o sacrifício, o plano de salvação, você vai parar lá no lixão, lá no vale de Inom, no Geena, no fogo do inferno. Tá? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O inferno é um lugar onde muitos reis e pessoas importantes da terra vivem após a morte. Isaías 14, verso do 9 ao 11. Depois você pode estar conferindo na sua Bíblia, tá bom? Olha só. O inferno desde o mais profundo se turbou por ti, para sair ao encontro da tua vinda. Despertou por ti os mortos, todos os chefes da terra, está falando dos grandiosos, tá? E fez levantar os seus tronos e todos os reis das nações. Estes todos responderão e dirão: tu também adoecestes como nós, foste semelhante a nós, já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Tá vendo aqui? Aonde que os grandiosos homens que se acham poderosos, arrogantes, orgulhosos, né? Prepotente, eu posso, eu tenho, eu compro, eu faço, de uma hora para outra, tudo será tirado da sua mão, tá? Entregue a sua vida a Jesus. Deixa Cristo cuidar de você. Entra para dentro desse plano de salvação. Reconheça que você é um pecador e que você precisa de Jesus. Quando a Bíblia diz aqui nesse Isaías 14, 9 aos 11, os vermes servem de cama e cobertor para os que estão no inferno, fala-se de vermes no sentido figurado, para referir-se à consciência dos homens que nunca morrem no inferno. Então está falando da consciência do homem, tá? A hora que ele estiver lá, tá? Que ele ficar consciente que ele nunca mais vai sair de lá, aí vai começar os gritos em sua consciência. Por que que eu não abandonei o satanismo? Por que que eu não abandonei a bruxaria, a feitiçaria? Por que que eu não abandonei as drogas, a bebida, a prostituição? Por que que eu não abandonei o adultério? Por que que eu não abandonei as religiões falsas? Por que que eu não abandonei o homossexualismo, o lesbianismo? Por quê? Por quê? Por quê? A consciência vai gritar dia e noite das almas que estão no inferno. O inferno é um lugar